Olá, estamos aqui iniciando um conteúdo muito importante que foi inclusive sugestão de vocês aí no direct. Eu vou ler o texto que me deu aí o pontapé inicial para eu estar fazendo essa live com esse conteúdo aqui para vocês. O texto me foi enviado, é o seguinte: eu acho que o grande diferencial para quem tem escola é o relacionamento e a sua documentação. E é mesmo, né, gente? Hoje o aluno tem muitos direitos, é importante que o dono da escola esteja resguardado. E é bem por aí. Então vamos falar desse assunto de direitos e deveres do aluno e da escola, hein, gente? E vamos falar da documentação, que é muito importante. Primeiramente, vocês terem ideia que a documentação tudo resguarda vocês, mas não adianta você pegar uma documentação de uma outra escola, do ensino médio, e colocar na sua escola. Se você aí tá de repente pegando uma roupa que não te serve, presta atenção, porque ela não vai te resguardar. Não é porque você tem o documento. Esse documento ele tem que estar coeso com as suas ações dentro de sala de aula. Faz sentido para vocês? Então é importante começar já falando sobre documentação. Tenha a sua própria documentação, não fique copiando dos outros. Hein? Coloque as ações que você realmente executa em sala de aula, dentro da sua unidade escolar. Esse é o primeiro combinado que a gente vai estar colocando aí, porque é um dever seu. É um dever seu ter toda a documentação em ordem, certo? Então não adianta vestir roupa que não lhe cabe, né? Não copie documento da outra escola, tenha o seu próprio documento. Ah, Ana, não sei fazer esse documento. Me chama aqui embaixo, isso aqui é um bate-papo, né? E a gente está aqui para poder te ajudar nessa elaboração desses documentos, né? E aí, vamos falar de direitos e deveres do aluno e da escola. Então vamos a casos reais, né? Porque é importante isso, em casos reais. O primeiro caso, inclusive, que aconteceu próximo aqui à minha região, tem o quê? Uns 20 dias. Olha só o que aconteceu. A aluna, ela caiu da escada de dentro de uma instituição. E uma grande instituição escolar, uma universidade aqui da região. Você fala, nossa, que estrutura que tem essa universidade. Isso nunca vai acontecer aqui comigo. Não, gente, acidente pode acontecer com qualquer um em qualquer lugar. Né? Então, a primeira questão é que você tem que ter o dever de estar resguardado, com documentação, com sinalização, com todos os alvarás e documentos de bombeiro, prefeitura, né? Você, inclusive, tem que ter seguro para esse tipo de acidente. Tá? Em algumas regiões, alguns estados, entre outras documentações, é solicitado a apólice do seguro da empresa, da instituição, para exatamente esses casos, né? Então, a primeira coisa que eu falo aqui para você é: você tem aí um seguro te resguardando? Como é que tá toda essa documentação sua, né? De bombeiro e tudo mais. Então, é seu dever ter esses documentos em dia. Da mesma maneira que é direito do aluno ter uma escola segura. Né? Então, começamos por aí, o dever de um e o direito do outro. Né? Mas tem uma questão. Cabe a você, como dono de escola, avisar ao aluno que ele tem o dever de andar, não correr. Sabe? É seu dever informar ao aluno qual é o dever dele. E aí você começa a mostrar para o aluno, porque realmente na colocação aqui do meu seguidor, ele falava assim, mas eles sabem dos direitos, né? Então a gente tem que se resguardar com a documentação. Sim, correto, nós temos que nos resguardar com a documentação. Mas também nós temos que informar ao aluno o dever dele. Como que eu informo o aluno do dever dele? Ai, gente, aí pode ser de várias maneiras. Você pode colocar cartazes, você pode estar criando um manual do aluno, você pode estar realmente em sala de aula dando os avisos, você pode estar de N maneiras. Inclusive, é dever seu informar ao aluno dos deveres dele e documentar que você informou ao aluno dos deveres dele. Então, foi uma fatalidade? Foi, mas cabe à escola alguns deveres e cabe ao aluno alguns deveres.
Você está fazendo o seu dever, que é informar ao aluno qual é o dever dele? Eu lembro que na escola técnica nossa também havia ali uma escada e os alunos, eles não subiam degrau por degrau. Eles subiam a cada 2 degraus, né? Então, eles pulavam os degraus. E aí? Qual é o dever da escola? Né? Colocar no mínimo um aviso para que ele, olha, cuidado, perigo, acidentes, né? Suba e desça com calma e atenção, no mínimo esse tipo de aviso na escada, uma vez que é detectado que eles não estão fazendo o dever deles de assegurar-se, né, de cuidarem de si. E aí então compete a você o seu dever de avisá-los, ó, aluno, o seu dever é andar corretamente, não subir no parapeito da escada, não descer correndo, não descer empurrando o aluno, descer com calma. Então são avisos, certo? Da mesma maneira que cabe a você colocar, ó, é uma instituição que tem o alvará de funcionamento e permissão ali dos bombeiros, que tá tudo em ordem, né? Então são documentos que você precisa ter na sua escola. Primeiro caso, tem vários casos aqui pra gente colocar. Um segundo caso, que é também muito comum e funciona tanto para uma escola de curso livre quanto para uma instituição grande, tá? Então, independente do tamanho, é aquele aluno que começa a faltar, aquela situação, né? Do aluno começa a faltar, o aluno começa a não entregar as atividades e depois vem cobrar nota, vem cobrar diploma. Então, você tem o dever de informar ao aluno e documentar. Aluno, você está faltando, não está conforme manda a legislação e muito menos os nossos documentos oficiais. Aluno, você não está entregando os exercícios, as atividades no dia, no período. E para isso serve o diário de classe. Aí tem muito professor que não anota nada, vai anotar tudo no final do bimestre. Tem professor que leva o diário de classe para casa. Tem professor que daí, quando leva o diário para classe, perde o diário. Tem escola que o diário é online, mas o professor não acessa naquele mesmo instante. Então, tem uma série de ações que compete ao dono de escola, ao mantenedor, comunicar o dever do aluno de olhar a nota, o dever do aluno de acessar a plataforma e fazer as atividades e as entregas devidas, o dever do professor de estar fazendo ali todas as anotações devidas, né? Então é importante vocês colocarem os seus deveres de informar as pessoas de que eles têm deveres, tanto do aluno quanto do professor, de qualquer colaborador. Então, por exemplo, no próprio calendário lá do mural, né, uma sugestão, coloque lá, aluno, você precisa estar acessando mensalmente, quinzenalmente, semanalmente a plataforma onde tem atividades, onde será publicadas as suas notas e você poderá ali estar verificando as suas faltas. Então, vocês conseguem ter ali exatamente um acompanhamento. Mas esse acompanhamento tem que ser colocado como obrigatoriedade documentada em algum lugar. Compete ao aluno acessar, é dever do aluno acessar. A escola tem o dever de informar qual é o dever do aluno, tá certo? Então, assim, isso aqui é um bate-papo, tá, gente? Tô aqui exatamente, eu vou deixar aqui gravado, eu citei aqui 2 casos, mas vamos pro 3º caso, certo, Flávio? Muito bom, que bom, tranquilo, hein, gente? É o horário que eu tenho para estar podendo fazer esses vídeos para vocês e depois eu deixo salvo e a gente vai continuando a nossa conversa, ok? Então, assim, primeiro caso, o aluno, né, se acidentar na escola. O segundo caso, o aluno que de repente não entrega as atividades, tá? Então, é dever da escola informar o aluno qual é o seu dever, tá? Em qualquer meio, mural, diário de classe, boletim, dar aquele aviso, manual do aluno, enfim, em sala de aula mesmo, direção entra e dá aquele recado. Mas vamos no 3º caso, né? O 3º caso é aquela questão de uma cobrança indevida, né? Então, Ana, eu fui processado porque eu acabei cobrando indevidamente o aluno se sentiu lesado e me processou com danos morais. Eu falei, gente, infelizmente é um direito dele, mas compete a você ter o dever dessa secretaria organizada. E aí,
não é só anunciar ao aluno qual é o dever dele, não é só anunciar ao professor qual é o dever dele, não é só anunciar ao colaborador através, né, de políticas qual é o dever dele, de indicadores qual é o dever dele, mas também ter o processo. Muitas vezes na escola, na parte de documentação, e tudo isso porque realmente a nossa primeira fala lá do começo foi: a escola tem que se resguardar com a documentação. Então, quais são as documentações que tem que ter numa escola? Eu estou colocando os casos aqui, vamos ver se vocês estão pegando. Tem que ter processos. Não é só avisar o aluno com um cartaz, não é só avisar ao professor, né, com um manual e, enfim, as políticas. Tem que ter processo. Por isso que eu falo que não é só copiar o documento lá daquela outra escola e simplesmente colocar na sua escola, porque você vai estar fazendo de forma diferente. Qual o processo de receber esse documento? Qual o processo de organizar esse documento dentro da sua escola e se resguardar de qualquer processo que um aluno possa estar reivindicando? Então, é disso que nós estamos colocando aqui. Tá? E o aluno, então, para poder argumentar, ele tem que comprovar que você fez algo errado, mas você também pode comprovar que você fez tudo certo, que você avisou corretamente, que você comunicou corretamente. Então, todas essas ações não dá para ser copiadas de outros lugares, você tem que ter o seu processo, ok? Um quarto caso aqui que é muito comum e que muitas vezes escolas de cursos livres, profissionalizantes e técnico, acho que não é com elas, né? O bullying, tá? Ou mesmo qualquer assédio moral. Eu tive casos de bullying grave na escola e só aluno do técnico. E eu tô falando de marmanjo de mais de 30 anos, hein? Casos graves, onde um aluno, né, tava causando com uma aluna. O que você faz? Ah, não, são adultos, eles que se resolvam. Gente, não. Você, como instituição de ensino, por lei, em qualquer que seja a sua instituição, curso livre, profissionalizante, técnico, ensino médio, então, nem se fale. Você precisa se resguardar com documentação. Né? Você precisa documentar que você fez palestra, você precisa documentar que você colocou no mural essa questão que não é permitido na sua escola, que no manual do aluno está informando que não é permitido o outro aluno cogitar possibilidade, né, de não ser respeitoso, né, com os demais. E se você diagnosticar, você tem que documentar que você acionou ali pontualmente aquele aluno e falou: opa, aqui não. Gente, o que tinha de aluno tentando entrar com bebida alcoólica dentro da instituição de ensino? Não pode, né? O que tinha de aluno tentando fazer coisa errada? Não pode. Mas como? Ah, só não pode. Ah, ele tá no livre-arbítrio dele. Não, você tem regras, você tem um documento, um regimento que está coeso com as suas ações, com o seu horário, com a sua metodologia e que você então pontua. Olha, um documento homologado e aqui não pode. E você tem que documentar que você também pontuou isso. E tem escola que não faz isso, né? Então é muito importante vocês entenderem que é o seu dever informar ao aluno qual é o dever dele o tempo todo. A partir do momento que o aluno sabe que o dever dele é isso ou não, ok? Que ele sabe aonde ele pode ir, ele começa a ter a execução dos direitos, porque os direitos eles sabem, né? Acontece que a gente não informa dos deveres corretamente. Então aqui, quando a gente fala tem que estar resguardado por documentação, não basta. É nesse ponto que eu chego e faço aqui a live. Também temos que informar como é que está essa documentação, tá? E aí, tem também uma outra questão que muitos também não se atentam. Tem cursos profissionalizantes livres, como o de auxiliar de saúde bucal, o TSB, que é o técnico, o de enfermagem, onde o conselho exige estágio. E a escola é responsável pelo ambiente de estágio. Então, compete à escola também exigir de fornecedores, não só de professores e alunos, a ciência dos deveres.
né? Que precisa ter um seguro, precisa ter um contrato ali, um termo de parceria de estágio, precisa ter um ambiente de estágio adequado e a escola é responsável. E eu já vi escola sendo acionada porque não responsabilizou, não acionou o fornecedor de van, inclusive, da responsabilidade e os cuidados que ele deveria ter. Então, é muito séria a questão de se resguardar com a documentação falada no início aqui do nosso vídeo, do nosso conteúdo, mas também de informar ao fornecedor, professor e aluno os seus deveres. Eu estou rebatendo muito nesse ponto para que você entenda que você vai estar resguardado não só tendo documentação, mas informando como é que é a sua documentação aos que circulam na sua escola, tá certo? Então, exija dos fornecedores ações e documentação de que comprovam que eles estão corretos. Então, resumindo aqui o nosso conteúdo hoje, é dever da escola ter um ambiente seguro. É dever da escola avisar ao aluno de que ele deve se comportar de forma XPTO na escola, ou seja, não correr, não pular degraus, não escorregar no corrimão, para evitar acidentes, né? É importante que ele acesse a plataforma e coloque ali os exercícios, senão ele é reprovado, que se ele não falar presente em sala de aula, ele é reprovado. A escola deve avisar ao aluno, porque o óbvio tem que ser dito. Infelizmente, o óbvio tem que ser dito. Então, você precisa, inclusive, documentar que você fala o óbvio. Porque se ele te acionar, ou se alguém te acionar, você fala, opa, pere um pouco. Eu estou fazendo aqui os meus deveres, né? Ele não fez o dever dele, que foi se comportar de forma adequada e foi, infelizmente, lesionado. Por um acidente, por um bullying, por não ter respeitado. Enfim, gente... É importante vocês se resguardarem. Ah, mas eu fazia palestras aqui para que não haja, né, essa ação de assédio moral. Ok, mas não basta. Você também tem que pontuar caso haja bem rapidamente, ok? Então a escola ela tem que ser organizada o tempo todo com a documentação. Inclusive exige-se, para que você tenha uma escola homologada no Ministério da Educação, via Secretaria do Estado, um documento que chama Termo de Responsabilidade, aonde você vai em cartório registrar que você sabe que você tem que ser organizado. Quantas escolas têm isso? Esse termo, onde se responsabilizam pela organização dessa documentação. Não é só essa documentação enquanto a escola estiver ativa. A escola ela é responsável por essa documentação também depois de fechada. Muitas escolas precisam pegar essa documentação, levar ali na Secretaria do Estado essa documentação, porque o aluno tem o direito à segunda via. Então, cabe à escola manter essa organização desses documentos o tempo todo, né? Então, é dever da escola, tá? Finalizando aqui, informar ao aluno qual é o dever dele, o tempo todo. Porque isso, o dever de um termina, aí começa o direito do outro. O direito de um começa quando o dever do outro termina, né? Então, praticamente é esse o assunto da live de hoje, desse conteúdo bem rápido que eu consigo falar aqui com vocês. Eu agradeço a participação, quero os comentários aqui. De repente você fala, Ana, vivi tal situação. Comenta aqui pra gente poder trocar uma ideia, tá bom? É o horário que eu tenho, eu vou deixar salvo e a gente continua a nossa conversa aqui nos comentários. Até! Tchau, tchau, gente!